Olá pessoal, aqui é o professor Sandro e vamos dar continuidade à instalação aí do AD. Nós vamos fazer a instalação do AD através utilizando o DCPromo. Vamos também configurar aí o DNS e o DHCP. No caso aqui o NAT, ele é facultativo, ele não depende, tá? A gente só vai fazer a instalação dele para poder fazer o compartilhamento aí da internet para a estação de trabalho. Então vamos colocar a mão na massa, né? Nós vamos aí adicionar as funções, né? Para a gente fazer pelas boas práticas, a gente vai lá adicionar funções, utilizar o DCPromo, definir o nome do domínio e desabilitar a placa de rede da internet. Se a gente não desabilitar, o que acontece? Ele vai aparecer essa mensagem quando estiver instalando o DNS, dizendo que a gente tem que fixar o IP. Então para isso a gente vai ter que fazer aí desabilitar aí a placa de rede. Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar o DCPromo. Se você quiser já utilizar o DCPromo direto, ele já faz, mas vamos usar aí as boas práticas. A gente tem que vir aqui no gerenciador de servidor e em funções, adicionar funções. Vamos dar um next. Aqui eu já habilitei o compartilhamento de arquivos, mas por padrão a primeira vez que você instala, ele não vem com nenhuma função habilitada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é habilitar esse recurso aqui, ó. Next, next e install. Lembrando que eu vou estar fazendo aí alguns cortes, né, para a gente poder acelerar o nosso curso, senão é perder tempo aqui com essa instalação, ok? Bom, voltamos. Aqui é só clicar em close. E agora a gente já pode rodar o DCPromo. Então, botão iniciar, executar. E vamos digitar DCPromo. Dá um enter. Aqui é só clicar nessa caixinha, usar o modo de instalação avançado, next. Aqui é next. Aqui ele pergunta se você já tem uma floresta. No nosso caso, nós vamos fazer uma nova floresta. Next. Aqui você vai dar o nome do FQDN. Esse nome, eu vou colocar aqui o nome qualquer, eu vou colocar aqui empresa. Geralmente a gente coloca o nome da empresa. Aí você pode colocar ponto local, ponto .corp. No meu caso eu vou colocar empresa.com. Então geralmente você colocaria lá o nome da sua empresa .com. Esse nome aqui não tem nada a ver com o endereço de site, tá, gente? Isso aqui é o nome para uso interno. Do next, ele vai checar se existe esse nome aí já registrado na rede. Ele achou aqui, ele já separou esse nome pra gente, né, que é o nome NetBIOS. Dá um next. Aqui ele pergunta o nível funcional da floresta, né? Então se você já tem um Windows Server na versão 2003 ou 2000, né? Qual a versão que você tiver lá. No nosso caso a gente vai usar o R2 mesmo, que é o nosso primeiro domínio. Então dou next. Bom, aqui ele está falando para a gente instalar o DNS. A gente vai aceitar. Next. Lembra aquele erro que eu falei?
Por quê? Porque nós temos aqui duas placas de rede. Rede 1 e rede 2, né? O adaptador 1 e o 2. Esse é a rede interna. E esse está em modo bridge, que é a nossa rede de internet. Então a gente tem que desligar esse aqui, ó, porque nós fixamos o IP na rede interna. Então o que a gente faz? Windows R, ncpa.cpl. Nós vamos desativar essa... É como se a gente estivesse tirando o cabo de rede, né? Mas para a gente não ter que sair da nossa mesa, você como administrador de redes é só vir aqui e desabilitar a placa de rede. Vou minimizar aqui. Aí eu vou dar um não, que eu quero colocar o IP estático. Tem que voltar. Dou um next novamente. Ele vai verificar na tabela novamente. Aí dou um next aqui. Ele pergunta se eu quero, que não existe nenhum DNS, logicamente que não existe, porque esse é o meu primeiro servidor. Então eu vou dar um yes. Aqui são as pastas padrões que ele cria para compartilhamento, né? Da GPO, as políticas de segurança. E aqui a gente vai dar criar uma senha, né? Uma senha de segurança. Aqui, gente, a gente tem que usar a senha de complexidade. Para fins didáticos, eu costumo não usar essa senha de complexidade. Então eu vou desabilitar. Vou ensinar vocês aí como é que desabilita, ok? Então aqui vem Administrative Tools, Local Security Policy. Aí você vem aqui no Account Policy, Password Policy, e aqui em complexidade, ó, tá vendo que ele está habilitado? Então o que acontece? Se você digitar uma senha qualquer, por exemplo, aqui o máximo de caracteres, ó, o mínimo de caracteres tá zerado, ó. Eu vou colocar uma senha aqui. E você vai verificar que ele vai dar erro. Ok? Por quê? Olha lá. Então vamos desabilitar. Apply. Ok. Aí a gente tem que dar uma atualização no registro. Então a gente vem aqui em GP update espaço barra force, dou enter. Ele vai atualizar a política de segurança. Dou next. E agora ele aceitou. Aí é só dar um next. Vou ativar aqui para ele reiniciar assim que ele terminar. Com isso eu vou fazer mais uma pausa. Bem, voltamos aqui. Então a gente vai dar um Ctrl Alt Delete. Observem que já veio aqui o nome do domínio. E nós vamos colocar a senha. E verificar se o AD foi instalado. Lembrando que instalar o AD não significa que você configurou. Então nós vamos passar aí por um processo de configuração também. Instalar o AD é fácil. Controlar e configurar o AD que se torna uma tarefa um pouco mais... requer um pouco mais de expertise. Bom, aqui a gente pode ticar nessa caixinha e fechar. Quando você reiniciar, ele já não vai aparecer mais essa tela. Ah, mas eu gostaria de tela de volta. Então você vai lá no executar e digita OB e ela volta. Aí você tira o tiquezinho e fecha, ok? No meu caso eu não quero exibir mais isso aqui. Então aqui em Server Manager você tem aqui as rules, né?
Então, adicionar roles. Então aqui para verificar se ele instalou o AD, você vai ver aqui que ele tem lá, ó. O que a gente vai mais utilizar é esse carinha aqui, ó. Então já vou até criar um atalho para ele. Send to desktop. E o primeiro item que nós vamos ter que fazer é checar o DNS. Lembrando que o AD depende 100% aí do DNS. A função do DNS é transformar o IP em nome e fazer o inverso. Observem que aqui a gente já tem na zona direta, aqui a gente já tem o nome e o IP que ele pertence. Então, o nome do servidor e o IP que ele pertence. Após fazer a instalação, você tem que vir aqui nas configurações da placa. Então você vem aqui no botão direito, abrir as configurações, Change, vamos habilitar a placa, então botão direito e Enable, ou clicar nela duas vezes ele já habilita também. E vamos checar aqui o DNS primário dessa placa. Clicando nela duas vezes, Properties, IPv4, né? A gente tem que voltar aqui para 192.168.10.1, que é o mesmo IP do servidor, tá? Então, quem vai ser o servidor DNS? O nosso primeiro servidor vai ser esse aqui, ok? Vou dar OK, OK e Close. Então aqui a parte da placa a gente já fez. Vamos testar para ver se ele está funcionando. Vamos ver se ele vai resolver. Então o que a gente tem que fazer? Vem aqui no nome do servidor, botão direito e Launch NS Lookup. Observem que ele encontrou o IP do servidor, porém ele não está achando o nome dele, ó. Então só instalar o DNS também não resolve. Então a gente tem que fazer o que? Configurar aqui a zona reversa, né? Como que a gente faz isso? Botão direito, nova zona, Next, ativa, que é o nosso DNS primário, e ativa essa caixinha também. Next. Para todos os servidores dentro do domínio, Next, IPv4, Next, e aqui a gente vai passar a faixa de IP dele, né? Então são os três primeiros octetos, 192.168 e a faixa 10, ok? Ele já monta aqui o reverso, ó. Next. Aqui vamos deixar ele aplicar apenas para updates dinâmicos. Next e Finish. Agora ele já criou aqui o reverso, porém ainda não está configurado, né? Vamos testar mais uma vez. Vamos lá em fechar aqui, botão direito, Launch. Olha lá, ainda não resolveu. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar aqui um novo ponteiro, ó. Então, novo ponteiro. Nós vamos procurar esse ponteiro que está dentro do servidor, forward, e pegar o nome do servidor aqui, ó. Pegar o IP estático dele aqui, ó, tá? Clica nele duas vezes, ele já coloca o endereço de IP dele ali em cima, dá um OK. Agora nós vamos testar para ver se já está resolvendo o nome, ó. Observa que agora ele já pegou lá
o nome do nosso servidor e o nome do nosso domínio. Então ele já encontrou, ó, ok? Tá? Esse é fundamental fazer. Tem muita gente que acaba esquecendo de fazer isso e o DNS acaba não resolvendo o nome. Outra coisa que nós vamos ter que fazer é a instalação do DHCP. Por quê? No nosso caso aqui, no nosso cenário aqui, nós só temos uma máquina para cliente para poder ingressar no servidor. Porém, você é um administrador da rede e foi contratado para colocar 50 máquinas no domínio. Então já é uma tarefa um pouco mais difícil, né? E você ficar fixando IP em cada uma dessas máquinas. Então nós vamos aprender a configurar o DHCP para que a gente consiga fazer de um modo automático, né, a entrega desse IP. Então para isso, a gente vai vir aqui em Rules, adicionar Rules, Next, instalamos ali o AD, instalamos o DNS. E agora vamos instalar o DHCP. Clicou nele, Next. Next. Antes de instalar, vou mostrar para vocês na máquina cliente. Observem aqui que ele está pegando o IP. Deixa eu configurar aqui a rede também. Isso é importante. Fazer o seguinte, na minha placa de rede ele está pegando internet. Por quê? Porque ele está pegando a placa externa, a placa de internet. Então eu tenho que fazer o que? Tenho que trocar ele para a rede interna, porque ele vai receber o IP da rede interna, que é lá do meu domínio. Aqui o nome aqui, esse nome aqui tem que ser o mesmo que está lá na outra placa. Então se você mudar aqui, você pode colocar qualquer nome. Tá? E ele tem que estar com esse mesmo nome lá na placa do servidor da rede local. Vou dar um OK. Depois eu vou ensinar vocês também a configurar esse papel de parede aqui, fazer uma GPO e configurar esse BGInfo aqui, ok? Isso aqui facilita bastante porque ele vai mostrar para a gente o endereço de IP, tá? Aqui ele está mostrando que é o IP da placa, a placa da VirtualBox, e aqui é o IP que ele está pegando. Vamos ver o IP que ele está pegando agora. Então, Windows R, CMD, vou dar um IP config. Observa que agora ele não pegou nenhum IP, ó. Por quê? Porque ele está na rede local. Para eu poder comunicar lá com o servidor, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui na configuração de redes, ncpa.cpl, e teria que configurar aqui a rede. Teria que configurar aqui o IP manualmente, ó. Então teria que vir aqui. Agora imagina, eu tenho que sair em 50 estações e aí ficar configurando esse IP aqui. Então eu vou fazer com que ele entregue automaticamente. Até vou deixar isso aqui já para ficar mais fácil para a gente visualizar daqui a pouco. Então voltando para cá, observem que aqui, ó, porque eu ativei a placa de rede, ele pegou o DNS da placa que está saindo com a internet. Então eu tenho que mudar esse IP aqui, ó. Então vou colocar aqui o 10. Vou dar um validate. E aqui eu vou colocar como alternativo o endereço do Google. Então 8.8.8.8, que é o DNS do Google. Vou validar também. Deu certo. Aqui é o nome do nosso domínio. Dou Next. Aqui pergunta se eu tenho servidor WIS. No nosso caso aqui nós não temos servidor WIS. Aqui vem adicionar. Aqui é importante também, gente, ó. Você pode configurar o escopo depois, mas eu já vou adiantar um pouco aí o nosso serviço. Eu vou dar um nome para esse escopo, então scope SP.
Aqui é importante, ele pergunta para a gente qual IP você quer começar e qual IP você quer finalizar. No nosso caso, a gente vai começar com o IP 192.168.10.100 e vamos finalizar com 192.168.10.199. Isso significa que eu tenho 99 equipamentos para que ele possa entregar esses IPs. Por que eu não deixo todos os IPs? Porque, por exemplo, uma impressora, a gente geralmente coloca o IP fixo nela. Então a gente vai trabalhar também depois com reserva de IP. Então esses IPs que ficaram sobrando aqui, eu posso fazer uma reserva para ele. Ok? Algum roteador, alguma coisa, a gente vai fazer reserva para eles. Aqui é importante também você verificar, porque a gente tem a placa de rede cabeada e a rede sem fio. Então, no meu caso, que eu estou fazendo o teste aqui no notebook, eu não estou usando rede cabeada, eu estou usando wireless. Então eu tenho que escolher aqui a opção wireless, senão não vai fazer a entrega do IP. Vou ativar o scope. Aqui ele já colocou a máscara de classe C. E o default gate ele não é obrigatório. Então vou dar um OK. Aqui é só dar um next. Se você tiver com IPv6, no nosso caso, estamos com a placa mesmo desabilitada, então desabilita IPv6, next. Aqui ele deixar as credenciais correntes, next, e install. Dá um close e agora vamos verificar se foi instalado o DHCP. Então aqui dá um clique no DHCP, clico nele, observe que ele está tudo ok. Aqui ele já criou o escopo. O pool é esse aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre sobre reserva, address lists. A gente vai falar isso aí numa próxima videoaula, ok? A ideia hoje é somente a instalação e configuração. Depois a gente vai trabalhar aí com mais detalhes nesse recurso aqui. Bom, uma maneira da gente testar é verificar lá se ele entregou o DHCP na outra estação. Então, vamos lá ver. Aqui eu posso fechar. Aqui vou dar um ipconfig novamente. Observem que ele não pegou. Então eu tenho que dar um ipconfig barra release, também conhecido como release. Seta para cima, apago o release e coloco um renew. Aí agora ele já pegou o IP, clico no sim, ó. Agora ele já pegou o IP 192.168.10.100, que é o primeiro IP que eu falei para entregar. Aqui ele não trocou o papel de parede ainda, porque eu não... Só criei um script aqui, só para a gente testar essa finalidade aqui no papel de parede, mas olha que bacana. Nós vamos criar uma GPO para que esse script aqui já faça automaticamente, sem intervenção do usuário. Ok? Então o DHCP já está funcionando. Porém a gente vai observar que a internet não está funcionando. Vou digitar aqui teste. A internet não está funcionando. Ok? O que a gente vai fazer agora? Então, para a internet funcionar, nós vamos habilitar aqui o NAT. Para habilitar o NAT, a gente vem aqui em adicionar funções, next, e vamos ativar esse aqui, ó, network next. Então aqui é só habilitar esses três aqui.
Next e Install. Aí é só dar um close. Vamos verificar na máquina cliente. Teste. Observem que ainda não conseguiu acessar a internet. Então o que está faltando a gente fazer? Falta configurar, né? Então, a gente vai vir aqui, botão iniciar, Administrative Tools, acesso remoto e roteamento e acesso remoto. Observem que aqui ele está com um sinal vermelho, ó. Então, botão direito, configure. Aqui tem as opções dos roteamentos, tá? Então, NAT, LAN routing, VPN. No nosso caso, a gente vai fazer a configuração do NAT. Então, basicamente, configure e enable. Next. No nosso caso, a gente vai querer o NAT. Eu posso configurar o NAT por aqui ou posso fazer por aqui, ó. Vou fazer ele por aqui. Vou dar um Next. Aqui observe que ele tem a opção também do NAT, ó. Então, Next e Finish. Aqui a gente vai dar um Start Service, para ele poder iniciar o serviço. Aqui vou expandir o sinal de mais. Nós estamos trabalhando com IPv4. Observem que a tabela, que o NAT já está aqui, ó. Porém, se a gente for testar lá novamente, ainda não está resolvendo. Então o que está faltando? Mais uma vez a configuração. Observe que só instalar o serviço não significa que você conseguiu instalar. Então, ó, botão direito, New Interface. A gente tem a rede interna. Os nomes que a gente configurou na placa são esses dois aqui, ó. Tá? Então a gente tem que configurar quem? Para quem que a gente vai abrir a interface de internet? Para placa de internet. Então dá OK. Aqui a gente vai clicar em Public Interface e Enable Net. Apply e OK. Se a gente for testar ele agora lá, vou colocar um teste aqui novamente. Observem que agora já está pegando. Uma boa maneira de você testar a internet é digitar site de banco, porque ele não fica armazenado em cachê. Eu vou dar um Itaú aqui, dou Enter, vou clicar aqui no Banco Itaú e observem que agora está funcionando perfeitamente. Bom, e com isso então a gente conseguiu aí concluir o nosso objetivo da aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.